Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus te abençoe a cada dia. Aonde você estiver nos assistindo, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde você for. Que Deus abençoe e que Deus proteja a sua vida e que possa fazer com que você aprenda cada vez mais aqui na nossa escola bíblica dominical pela internet. Hoje nós temos o tema Família e a Transmissão da Fé, com um texto baseado em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 9. Acompanhe comigo na palavra de Deus para que você possa estar lendo o texto. E diz assim, Deuteronômio capítulo 6, versos de 1 a 9. Estes são os mandamentos, os estatutos e o juízo que o Senhor teu Deus o mandou ensinar-te para que cumpras na terra a que passes para possuir, para que temas ao Senhor o teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que ordeno a ti, a teus filhos e a teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem e muito te multipliques na terra, em que manam leite e mel, como disse o Senhor teu Deus ao teu Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão, por sinal, e te serão por faixa na tua testa, e as escreverás nos batentes das portas da tua casa. Que Deus abençoe a nossa vida a cada dia. Olha, temos hoje o tema Família e a Transmissão da Fé. Irmãos, desde que Deus criou o mundo, desde que Adão e Eva surgiram no nosso planeta, o Pai, ele tem o dever e o compromisso de educar os seus filhos. Assim Deus estabeleceu quando ele formou a família. Quando Deus estabeleceu a família lá no Jardim do Éden, lá atrás, com Adão e Eva, Deus colocou o dever de educar e ensinar os seus filhos para os pais. Então você que é pai, você que é mãe, você tem o compromisso de educar os seus filhos no caminho de Deus e educar seu filho na vida secular também, socialmente falando, ensinar ele a ser uma pessoa educada, respeitosa, ser uma pessoa gentil, ser pessoas que vão se dar bem na sociedade. E transmitir a fé inclui essa educação também. Nós, como pais, nós temos a obrigação e o compromisso com Deus, em primeiro lugar, e com os nossos filhos, de ensiná-los a fé. Quando Deus criou o povo dele e tirou o povo do Egito, o povo não sabia que direção e qual norte eles deveriam seguir, qual norte eles deveriam tomar. Como é que nós vamos usar, quais os preceitos que nós vamos usar a partir de agora? Então, lá no Monte Sinai, para Moisés, Deus deu as tábuas da lei. A partir das tábuas da lei, é que o povo de Deus sabia quais preceitos deveriam seguir. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Não tomarás outros deuses para mim. Não assassinarás, não roubarás, não adulterarás, não tomarás a mulher do próximo. E todas essas coisas, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Todas essas normas, todos os 10 mandamentos, como nós conhecemos as tábuas da lei, são chamadas de os 10 mandamentos, ou a chamada lei de Moisés. Tudo isso foi estabelecido por Deus lá no Monte Sinai, e a partir disso aí, o povo sabia o que seguir. Então Deus, como um pai, deu para o seu povo. Nós, como pais, precisamos tomar a mesma posição e ensinar para os nossos filhos também. Só que devido ao mundo secular em que nós vivemos, devido ao grande crescimento do secularismo,
devido a tudo que está crescendo e como que o mundo tem assumido e tem entrado, infelizmente, no Evangelho, tem entrado na nossa casa, tem entrado na igreja, o secularismo tem colocado a fé como algo desnecessário. Tem colocado a exaltação do homem como algo necessário. Você abre a internet, você vê as propagandas, você vê toda a mídia voltada sempre para a mesma coisa. É o homem, o homem, o homem. É uma visão totalmente antropocêntrica, aonde é sempre o homem no meio, o homem sempre colocado como a coisa mais importante. Quando, na verdade, nós temos que ter uma visão teocêntrica, de Deus ser o centro da nossa vida. Deus tem que ser a coisa mais importante. Gostaria de ler com os irmãos um texto que está lá em Josué, quando Moisés passa a liderança do seu povo para Josué, e Josué, lá no capítulo 24, no versículo 15, ele fala algo interessante que nós repetimos muito, que é o seguinte: se porém vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. E se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa, todavia eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué está nos dizendo assim, o mundo pode estar caminhando para essa direção, mas se servir a Deus é para essa direção, que eu vou. Josué não estava preocupado em agradar pessoas, Josué não estava preocupado em preparar a sua vida para que as pessoas possam ser seus seguidores. Hoje é isso que nós queremos, né? Hoje é isso, eu digo assim, é isso que a sociedade põe pra gente. Você abre uma página no Instagram, você cria uma conta no Instagram, e aí você quer lá ter não sei quantos mil seguidores, você quer ter não sei quantos amigos no Facebook, você quer ter não sei quantas visualizações no YouTube, você sempre quer isso. É algo que te incita, é algo que te instiga a sempre querer fazer isso. Mas Josué não. O que Josué falou? Se todavia servir ao Deus dos teus pais, que estavam além do Eufrates, errado, todavia eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, uma pergunta para você pensar aí. Quem os seus filhos devem seguir? Eles devem seguir o artista da internet? Eles devem seguir os artistas que estão na mídia aí, se posicionando muitas vezes contra o Evangelho? Ou eles devem seguir o exemplo do pai, da mãe, que está dentro da sua casa e convive com você todos os dias? Certa vez eu escutei uma ilustração muito interessante de um professor que infelizmente já veio a falecer, chamado Pierluigi Pierazzi. Ele foi considerado um dos patronos da educação brasileira, e certa vez ele fez uma ilustração da seguinte maneira: quando você está em um avião e antes do avião decolar, a aeromoça está passando todas as informações, e aí ela fala assim: no caso de uma turbulência, máscaras cairão do teto, e se tiver uma criança ao seu lado, primeiro você usa a máscara em você, para depois você usar na criança. Porque se você usar na criança, a criança é salva, mas você pode desmaiar e você pode não ajudar essa criança depois. Então ele usa essa ilustração para falar da seguinte maneira: nós fazemos isso para salvar nossa criança, para nós salvar nosso filho durante o tumulto no avião, durante a turbulência no avião. E o que nós devemos fazer? Os nossos filhos só vão fazer isso se ver nós fazemos também. Os nossos filhos vão gostar de ler se nos ver lendo. Os nossos filhos vão gostar de praticar esporte se nos ver praticando. Os nossos filhos vão tratar os nossos cônjuges com respeito se nos verem tratando. Os nossos filhos vão tratar os filhos deles com respeito e amor e carinho se nós assim o tratarmos com amor, respeito e carinho. Meu irmão, quem o seu filho deve seguir? Você tem que pensar muito sobre quem seu filho está querendo seguir. Será que seu filho está querendo seguir o artista lá, que tem não sei quantos mil seguidores na página na internet? Ou será que seu filho tem que seguir ao pai dele que convive com ele todo santo dia, a mãe dele que convive com ele, o avô, a avó, a pessoa que cuida dele, e seguir a Jesus? Nós temos esse desafio, irmãos. E nós precisamos estar atentos para isso.
A fé, ela é individual, mas nós, pais, é que instruímos nossos filhos a fé. Olha o que Lucas, o evangelista Lucas, fala para nós no capítulo 5, no verso 32 do seu livro, do seu evangelho. Lucas capítulo 5, verso 32. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Não, Jesus ele não veio buscar pessoas perfeitas. Jesus ele veio buscar aquelas pessoas que estão arrependidas e que querem mudar de vida. Essas são as pessoas que Jesus está procurando. Meu irmão, se você é uma dessas pessoas, Jesus está procurando você. Se o seu filho é uma dessas pessoas, Jesus está procurando o seu filho. É isso que Jesus está procurando. Pecadores que se arrependeram, não pecadores que não se arrependeram. Que infelizmente na nossa igreja, hoje na nossa sociedade, tem dezenas e centenas de pecadores que estão dentro das nossas igrejas, mas que não conheceram a Jesus Cristo e não sabem o que é arrependimento verdadeiro. Não tiveram encontro com Deus, não são pessoas convertidas, comprometidas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo. E infelizmente, é duro falar, é triste falar, mas é uma realidade. E nós precisamos instruir os nossos filhos a verdadeira fé. O primeiro tópico da nossa lição hoje fala sobre o exemplo de casa. E em casa é o melhor lugar para você dar testemunho. Não tem lugar melhor no planeta Terra para dar testemunho do que dentro da sua própria casa. Porque dentro da sua casa é que você conhece a pessoa. As pessoas que você convive são as pessoas que você conhece diariamente. E cada dia mais você está vivendo com elas e você está aprendendo coisas novas com elas. Você está vivendo com ela e vendo o que ela faz, como ela faz, qual a atitude que ela tem. Às vezes nós vemos uma pessoa de fora, mas nós não temos a ideia de como que essa pessoa se comporta dentro da casa dela. Nós não conhecemos, nós não estamos lá, mas dentro de casa, pessoas não conseguem viver uma máscara, conseguem viver uma ilusão, conseguem viver uma vida fictícia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias no ano e o resto da vida. Não, uma hora ela vai cair, uma hora a máscara vai cair, uma hora ela vai falhar, uma hora todo o ensejo, toda a cena que ela faz, ela vai cair. Não é isso que os reality shows tanto dão ênfase? O que é o reality show? Né? O nome fala assim, é um show de realidade. Eles estão tentando fazer o quê? Colocar a realidade do que é conviver com aquela pessoa para que você possa conhecer. Mas aí eles fazem todo um ensejo, né? Algo bem cinematográfico ali, para poder você colocar aquilo dali e você agradar daquilo. Mas quem sabe são as pessoas que estão vivendo ali. E, meu irmão, o maior exemplo que o seu filho tem é você. O maior exemplo não é o jogador de futebol que está lá no estádio, é o artista que está no palco, é o artista que está atrás do público, não é o pastor que está pregando mundialmente, não. O melhor exemplo que você tem, que o seu filho tem, é você. É você quando você estaciona o carro no lugar certo. É você quando você não invade o sinal. Quando você trata o irmão dele com respeito, o vizinho com respeito, o cônjuge com respeito. É quando você dizima na casa de Deus. É quando você estuda a lição da escola bíblica. É quando você vai ao culto. É quando você respeita o seu pai e a sua mãe. É quando você respeita o próximo. É quando você louva Jesus, quando você vive com Jesus. É quando você está lendo a Bíblia. Esse é o exemplo que nós precisamos dar. Esse é o exemplo que nós precisamos colocar na mão dos nossos filhos. Juízes, capítulo 2, tem um texto interessante, e eu gostaria de ler para vocês aqui. Juízes capítulo 2, a partir do verso 7, quando fala sobre a infidelidade dos israelitas. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos líderes que sobreviveram a Josué, e viram aquela grande obra do Senhor, o qual ele fizera a favor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres,
na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outras gerações após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, seguiram outros deuses entre os deuses de gentes que haviam ao redor deles, e o adoraram e provocaram ao Senhor a ira. Aqui está dizendo que levantou um povo que não conhecia Josué. E como eles não conheciam Josué, eles também não conheciam o Deus Josué. Eles não conheciam as atitudes de Josué. Por quê? Porque a geração que veio depois de Josué, ela não procurou pregar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E a geração que veio depois dele foi uma geração que se afastou dos caminhos de Deus. Eu aprendi uma frase há um tempo atrás que eu achei fantástica. A frase é mais ou menos assim: tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis formam homens fracos. Homens fracos formam tempos fortes. O que isso quer dizer? Vamos voltar lá atrás. Vamos voltar um pouquinho. Lembra da Segunda Guerra Mundial? Primeira Guerra Mundial? Revolução Burguesa, Revolução Francesa, Guerra de Canudos. Tudo isso foram coisas que foram acontecendo e pessoas foram passando por lutas, por dificuldades. O povo que estava no meio desses conflitos, um punhado de comida, irmãos, era uma refeição maravilhosa. Um pedaço de pano era um cobertor aconchegante. Um pedaço de espuma era um travesseiro inigualável. Hoje, com tudo muito fácil, com tudo na palma da mão, com tudo com muitas opções, a geração que está vindo não está valorizando. A geração que perdeu e que teve que batalhar, que teve que ralar, que teve que construir o erro, foi muitas vezes falar assim: eu não quero que meu filho passe por isso. Irmãos, frustração faz parte do aprendizado de toda criança. Uma criança, ela precisa ser frustrada. Escuta o que eu estou falando. Uma criança precisa ser frustrada. Uma criança, ela tem que passar por lutas, ela tem que passar por dificuldades para que ela possa se tornar um adulto forte, para que ele possa se tornar um adulto que saiba lidar com frustração e com perdas, para que ele saiba crescer um adulto que não vai se matar, que não vai tirar sua própria vida, como, por exemplo, uma perca de uma desilusão no vestibular, em um concurso público. Tem uma parcela da juventude que faz um concurso e perde por causa disso, se acha incapaz, vai lá e tira a própria vida. O que é isso? Pessoas fracas. Pessoas fracas. Aqui no livro de Juízes está dizendo para nós o seguinte, que nós não podemos ser essa geração fraca. A geração de Josué havia se perdido e formou uma geração de pessoas que não conheciam a Deus. Meu irmão, segundo alguns estudos, eu gostaria de passar isso para vocês, a maior forma de evangelização é o exemplo. Presta atenção o que a nossa lição traz para nós. Segundo o Instituto Haggai, perguntou como que as pessoas se converteram ao Evangelho. E o resultado foi o seguinte: programa de televisão, 1%. Filmes, 1,1%. Distribuição de literatura e bíblias, 3%. Sermão, 2,4%. Programa de rádio, 2,9%. Programa de rádio alcança mais que o sermão. Trabalho pastoral, 2,9%. O trabalho do pastor mal chega a 3%. Cruzadas evangelísticas, 4,4%. Outros meios, 2,1%. Através de amigos, 29,9%. Através de amigos é bastante.
através de parentes, 49,7%. Ou seja, o testemunho do seu, na casa do seu parente, tem um efeito maior do que o melhor sermão que o seu pastor pode pregar na igreja. O seu testemunho, na casa do seu parente, no momento da reunião de família, ele fala mais do que o maior e melhor testemunho, o maior e melhor sermão que o seu pastor pode ter pregado na igreja. Irmãos, isso é óbvio, isso é simples. A melhor forma de ensinar é o exemplo. Nós, e agora eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado, batistas brasileiros, quando chegamos em 1882 aqui no Brasil, o auge da nossa explosão denominacional, com o crescimento denominacional, além de ser o agir de Deus e o hábito e a avidade, o exemplo e a vontade de evangelizar dos nossos missionários, uma grande forma de evangelização foi o ensino. Nós batistas começamos a criar escolas e através da escola veio o ensino e o testemunho. Não é à toa que hoje o slogan do Colégio Batista Mineiro é: o melhor ensino é o exemplo. Isso é simples, irmãos. Simples. Nós temos em nossas mãos a condição de mudar para melhor ou para pior a vida do nosso filho. Depende somente de nós. É uma tarefa fácil? Não. É laboriosa? Sim. É cumprida? Sim. Vai dar trabalho? Demais da conta, como diz aqui em Minas, né? Demais da conta. Mas, meu irmão, quando a gente olha para trás, vale a pena. E eu estou falando da salvação do teu filho, da tua filha. Vale muito a pena. Segundo exemplo aqui, segundo tópico da nossa lição, a graça versus o legalismo. Pastor, que palavrão é esse aí, legalismo? Segundo o dicionário, eu gostaria de ler para vocês. Legalismo pode ser definido como relacionamento entre fé e prática baseado na obediência a regras e ao regulamento. A palavra legalismo vem de legal, legalidade. Quem estuda direito aí, ou tem pessoas que trabalham na área do direito, conhecem um pouco da área do direito, sabe o que eu estou falando, né? Está mais inteirado da palavra aí, legalidade. O que é legal, o que é ilegal? O que é legal, né? Legal é quando você tem liberdade de fazer aquilo dentro da lei. E o que é ilegal? É quando você infringe a lei. Você vai lá e rouba. Pronto, você está infringindo a lei. Não importa. Eu roubei porque eu estava com fome. Não importa, você infringiu a lei. O legalismo, ele é justamente isso aí, o relacionamento entre a fé e a prática. Só que tem que ter regras. Irmão, a maior regra que nós temos é seguir Jesus Cristo. E seguir o que a palavra de Deus fala. Essa, como a nossa própria declaração doutrinária nos ensina, é a nossa única forma de fé, é a nossa única forma de fé e prática. É o quê? É a palavra de Deus. Jesus diz em Mateus 10, 34 a 36, sobre uma divisão. Gostaria de ler para os irmãos. Mateus capítulo 10, versos 34 a 36, diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Os inimigos dos homens serão seus próprios familiares. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte, que para a pregação do reino, para a evangelização da palavra, para que a palavra fosse dissipada, era necessário até mesmo causar uma divisão. Uma divisão familiar. Por quê? Porque existem pessoas que não estão colocando Jesus no lugar certo. O casamento tem sido mais importante, o filho tem sido mais importante, o trabalho tem sido mais importante. E estão esquecendo de que a coisa mais importante é a pregação do reino de Deus.
Essa é a coisa mais importante que existe. Meu irmão, viver com Cristo exige coragem e determinação. Nós não conseguimos viver com Cristo se nós não tivermos coragem e determinação. Coragem para falar não ao pecado. Coragem para dizer não às obras do maligno. Coragem para dizer não ao que o mundo oferece. Coragem para dizer não àquilo que pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Isso é que nós precisamos ter. Esse tipo de coragem. Esse tipo de determinação. De que quando chega o pecado perto de nós, nós falamos, não, eu não quero pecar. Eu não quero pecar. Quando Jesus fala isso, a ideia não era dividir famílias. A ideia era instruir famílias. Jesus não estava interessado em dividir a família de fulano, a família de Betrano, a família de Pedro, Manuel, Joaquim. Não, Jesus não quer isso. Mas Jesus precisava instruir aquelas pessoas. E aí assim ele tomou a decisão de fazer da melhor maneira possível. Meu irmão, nós precisamos enfatizar a graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não é isso que a palavra de Deus fala? A graça que deve ser enfatizada. É pela graça, somente na graça, através da graça, que nós podemos transformar e mudar a sociedade. Por quê? Porque pela graça sois salvos. Não existe um tempo fácil. Tito escreve para nós o seguinte, no capítulo 2, deixa eu abrir para os irmãos aqui. Tito, no capítulo 2, ele tem algo para nos ensinar, a partir do verso 11. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ele nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mudando, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do Senhor, grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Meu irmão, nós não podemos achar que nós estamos num tempo muito fácil. Nós estamos num tempo difícil e as coisas vão piorar mais ainda. É fácil você alcançar a palavra, é fácil você ter acesso à palavra. Mas ao mesmo tempo que é fácil ter acesso, também é muito fácil você se afastar dela. Cada pessoa vai com a sua ideia, vai formando, vai gerando e vai colocando essa ideia, e aí a pessoa começa a falar um monte de heresias, mas falar o que te agrada. Um dia eu escutei um cidadão falando assim, não, eu dou dízimo do meu tempo, não dou dízimo em dinheiro, não, eu dou dízimo do meu tempo. Tira, é conversa fiada. Não é o sujeito que não quer dar dinheiro para a igreja, que acha que é desnecessário. Não, isso é pão duro, isso é pão-duragem. Sim, meu irmão, não existe isso. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. No meio do muro não serve para Deus. O que nós queremos? O que nós precisamos fazer? Nós temos que parar com o legalismo e viver a graça. Pela graça sois salvos. E para terminar, gostaria de ler para vocês o seguinte: a fé cristã deve ser ensinada em casa, ser passada dos lares, aonde a fé deve ser passada de geração em geração. O foco da família sempre deve ser servir a Cristo. E os filhos, desde pequeno, devem ser ensinados nos caminhos do Senhor. Irmãos, essa é a coisa mais importante para nós como pais. É pregar, anunciar e viver o Evangelho de Cristo em todo momento, inclusive na nossa casa. Que Deus nos abençoe e que Deus possa tomar nossas vidas em tuas mãos. Eu gostaria de orar com você agora, para que você possa estar sendo abençoado por Jesus. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito e te agradeço, porque em meio a tantas lutas e dificuldades, eu creio na ação, no poder e no manifestar do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, seja com as nossas vidas, para a honra e a glória do Teu nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ilumine.